Bom dia, gente. Boa tarde, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de literatura de hoje. Então, página 24, Modernismo em Portugal, capítulo 12, Modernismo em Portugal. Ok? Antes da gente iniciar na primeira geração, que é a geração Orfeu, que inicia-se ali em 1915, vamos voltar um pouquinho ao passado para vocês poderem entender o contexto histórico e como surgiu, né, esse modernismo em Portugal. Vamos voltar lá em 1910, né? Então, esse modernismo em Portugal ele começa um pouco antes. O marco dele é 1915, mas ele inicia lá em 1910, tá? Entre duas grandes guerras mundiais, né? Era um período bastante conturbado em todo o mundo, tá? Então, era um período de grandes transformações, um período muito, muito, muito conturbado. Então, o modernismo nasceu, então, num período conturbado. Em 1910, houve a proclamação da República em Portugal e surgem dois grandes partidos, os situacionistas, né, e os inconformados. Os situacionistas, eles fundaram uma revista, publicaram uma revista chamada Revista Águia. Nessa Revista Águia, eles trazem um resgate do saudosismo, né, de Portugal, os anos de glória do Portugal. Então, nessa revista eles falavam dos feitos, dos grandes feitos de Portugal, das coisas boas do Portugal. Então, eles estavam voltados ao passado, né, as grandes glórias de Portugal. E aí, então, em 1914, surge então a Primeira Guerra Mundial, né? Depois dessa Primeira Guerra Mundial, o que acontece? O crescimento da industrialização, a teoria da relatividade de Einstein, a teoria da psicanálise de Freud e as transformações tecnológicas que pode ser muito bem vista naquele filme Tempos Modernos, lá do Charlie Chaplin, onde o homem é engolido pela máquina, ok? Então, o modernismo, e aí, isso de 1910 a 1914. Em 1915, então, nós temos realmente o marco, né, inicial do modernismo em Portugal com, né, a revista Orfeu. Essa revista Orfeu, o que ela traz? Ela traz uma ruptura com o saudosismo, né, uma ruptura com o passado. Então, isso choca a sociedade. Por que choca a sociedade? Porque a sociedade ela estava acostumada, ela gostava, né, daquele saudosismo. Ele gostava disso, ele estava acostumado dessa busca, né, das coisas boas de Portugal, dessas glórias de Portugal. E eles não aceitaram muito bem. Isso foi um choque, isso foi um grande tumulto na época, tá? Quais foram os principais, né, artistas dessa geração Orfeu? Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiro, tá? Então eles romperam com essa visão saudosista, eles tinham uma visão futurista, olhar para o futuro, né? Deixar o que aconteceu no passado lá no passado, né? E por isso chamamos então geração modernista, né? Querer ser moderno, olhar para o futuro. Só que essa revista Orfeu, ela teve apenas 2 publicações, né? Então, aí nós temos a primeira geração, que era a geração Orfeu. Essa geração Orfeu, né, que deu seu nome por causa dessa revista Orfeu, ela teve apenas 2 publicações e ela encerrou-se no ano de 1916. O motivo foi o suicídio, né, de Mário de Sá Carneiro, um dos artistas, cujo o pai era quem financiava, né, essa revista. Então, por motivos financeiros, né, extinguiu-se a primeira geração, a geração Orfeu. E aí veio a próxima geração, né, a segunda geração, que era a geração Presença. Essa geração Presença, ela seguiu a mesma linha da geração de Orfeu, né? Ela seguiu os mesmos ensinamentos, só que ela vai trazer, que vão trazer nas suas poesias uma visão mais intimista, vão trazer mais subjetividade, né? Então essa vai ser a grande diferença entre a primeira geração Orfeu e a segunda geração Presença. Vai seguir a mesma linha, mas, né, vai trazer uma visão mais subjetiva, né? Mais subjetiva, mais intimista, ok? Então essas são as 2 gerações de Portugal que a gente está vendo nesse capítulo,
ok? E aí, agora, vai ficar, então, algumas atividades para vocês fazerem, tá? Só falando um pouquinho de Fernando Pessoas e seus heterônimos, lá na página 27, heterônimos são personagens criados, né, por Fernando Pessoa. Ele assinava algumas poesias, né, como Alberto Caieiro, né, Ricardo Reis, né, mas ele era poesias de Fernando Pessoa, só que ele assinava como Ricardo Reis, né, Alberto Caieiro, tá bom? Então, para cada uma ele dava uma característica, tá bom? E agora, então, vamos para as atividades. Vocês vão fazer as atividades da página 31 à página 34, tá? A atividade 1 a 8 da página 31 a 34, ok? Qualquer dúvida mesmo, o prof está aqui para tirá-las e ajudar vocês, tá bom? Beijos e até mais.